Chegou por fim o crash tão falado nos Estados Unidos que levaria as bolsas mundiais também a caírem ainda muito mais? E pior, será que os Estados Unidos entrarão numa recessão, o que conduziria o mundo a isso também? Vamos entender como isso nos afeta a todos e o que está acontecendo por trás de todo esse movimento. Ontem, segunda-feira, depois de uma longa entrevista no canal Fox News, o presidente americano Donald Trump falou abertamente que os Estados Unidos podem entrar em uma recessão, que há uma probabilidade a isso e que ele poderia até aceitar. De forma mais específica, ele deixou claro que está buscando um novo reajuste geopolítico para o mundo, o que obviamente também passa por um novo reajuste monetário. Que os Estados Unidos, sendo obrigado a financiar a defesa de muitos países, acaba implicando, e claro, em maiores déficits e gastos dos Estados Unidos, e vai justamente contra aquilo que o Departamento de Eficiência Governamental tem como principal causa: diminuir o déficit americano, reduzindo ao máximo os gastos da máquina pública. Não estou dizendo que necessariamente eles conseguirão, mas é uma iniciativa extremamente importante que não podemos deixar de lado e que, claro, isso deve ser importado por outros países, principalmente porque falamos aqui do Brasil, onde os gastos são realmente exacerbados e levam a uma situação crítica na parte econômica. Pois bem, voltando aos Estados Unidos, abre aspas para um trecho extremamente importante que Donald Trump falou ontem. Eu odeio prever coisas assim. Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América e isso é uma grande coisa. Leva um pouco de tempo, mas acho que deve ser ótimo para nós. Portanto, Trump, no seu discurso, não descartou uma recessão e rejeita, inclusive, os efeitos das tarifas de mercado. Aqui vale um ponto específico meu pessoal. Eu, Bruno, sou contra a imposição de tarifas. Quem me acompanha há muito tempo sabe que acredito na liberdade, no livre mercado. Quando nós somos colocados na situação de pressão por parte de mais concorrência, somos obrigados a melhorar. Mas o que o Trump tem feito é tentar buscar formas de financiar o corte de gastos, a diminuição da máquina pública americana, liderada por Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental, que já tivemos oportunidade de analisar num vídeo aqui. Ele quer financiar esse corte de gastos com imposição de tarifas. Mas muitos números já mostram que o corte de gasto ele deve ser muito maior do que o resultado dessa imposição de tarifas, portanto o déficit continuaria crescendo, mas de qualquer maneira é uma prática que devemos olhar de perto e importar, inclusive aqui ou principalmente ao Brasil, onde os gastos públicos são exacerbados. É uma medida extremamente importante na busca da diminuição do déficit público americano e, consequentemente, da dívida praticamente impagável de 36 trilhões de dólares dos Estados Unidos, próximo a 120% do PIB americano. Inclusive, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, falou na sexta-feira em um discurso que a economia americana precisa passar por um detox, um período de desintoxicação. Ou seja, uma economia que está viciada em gastos públicos e que deve diminuir esses gastos para aumentar os gastos privados, que no curto prazo isso gera dor. E é justamente o que nós falamos exaustivamente aqui nesse canal. Portanto, precisamos urgentemente endereçar um problema para essa solução da dívida crescente em todos os países. E nos Estados Unidos especificamente, é justamente o que Scott Bessent acabou de falar, um período de detox, diminuir os gastos públicos para trazer um incremento dos gastos privados. E Donald Trump, nesse mesmo discurso de ontem, falou que sim, as tarifas podem trazer inflação, só que mesmo se isso fizer, ele pode estar disposto a encarar esse momento de recessão, de diminuição da economia americana, ao impor essas tarifas, porque acredita que o objetivo maior dele de reajustar, trazer uma nova forma no sistema geopolítico e monetário internacional, ela é de tal maneira urgente
que os Estados Unidos não podem e não querem mais financiar em ampla parte esses gastos crescentes mundiais. Tanto é que a própria União Europeia já demonstrou interesse e necessidade em voltar a aumentar o seu orçamento com gastos militares, uma vez que depender dos Estados Unidos agora pode se tornar perigoso quando as guerras estão acontecendo em diversos lugares do mundo. Portanto, Trump fala nesse novo rearranjo monetário e geopolítico internacional que passa, inevitavelmente, pela reindustrialização dos Estados Unidos, e eles falam isso de maneira aberta, ou seja, buscar novamente incrementar a produção industrial nos Estados Unidos, quando o que eles estão vivendo ao longo dos últimos anos é uma diminuição do emprego na parte industrial frente à totalidade dos empregos nos Estados Unidos. Vemos esse crescimento nesse gráfico aqui desde os anos 40, atingindo um pico do emprego industrial nos anos 80 e depois voltando a cair. O grande problema é que nessa nova geopolítica mundial, onde a China produz muito e consome menos, portanto exporta muito mais, inclusive manipulando a sua moeda desde os anos 90, favorecendo, estimulando as exportações, faz com que os Estados Unidos se tornem deficitários em sua balança comercial e no seu balanço de pagamentos, em conta corrente. Ou seja, ao transacionar com o mundo, os Estados Unidos é muito mais deficitário. E com isso, ele passa a ser muito mais dependente do restante do mundo na produção industrial. E é justamente isso que Trump fala abertamente. Trazer para dentro de casa essa reindustrialização, essa produção, que as empresas voltem a produzir nos Estados Unidos, para que em eventuais contextos de guerras ou brigas mundiais, como está acontecendo, eles passem a ser menos dependentes de importações de outros países que muitas vezes podem se tornar inimigos dos Estados Unidos. Em meio a tudo isso, a Trump, aceitando a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, nós vimos o chamado sell-off, ou seja, a grande queda na bolsa nos Estados Unidos ontem na segunda-feira, mas já vem acontecendo nos últimos dias. Se pegarmos desde o começo dessa queda nos últimos dias, a Tesla já caiu mais de 50%. Ações como Reddit, 52%, Strategy, 50%, as 7 magníficas caindo 20%, Nasdaq caindo 12% e o S&P caindo 9% com a queda de hoje, que se estende terça-feira que eu estou gravando. Nesse momento, ao meio-dia, vemos as bolsas americanas seguindo um movimento de queda de mais de 1%. Ações americanas também caindo, algumas respirando. Tesla, por exemplo, subindo 2%, mas a queda nos índices americanos seguem nessa terça-feira e, consequentemente, o Brasil também. Nesse exato momento que estamos gravando, a Bolsa Brasileira cai 1,1%, atingindo mínima nesse momento, seguindo, obviamente, a queda dos Estados Unidos. E vamos lembrar que em 2024 nós já tivemos uma queda expressiva na Bolsa Brasileira, transformando, inclusive, o Brasil num país hoje, tecnicamente olhando, extremamente barato. Ao olharmos, por exemplo, o índice brasileiro EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira em dólares nos Estados Unidos, estamos praticamente estagnados há mais de 10 anos. Inclusive, a gente vê a queda do EWZ, que coloca o Brasil tecnicamente num patamar de país barato em dólar para os Estados Unidos, para os investidores internacionais, mas devemos dar sinalização interna que vamos cuidar do nosso fiscal para que sejamos atraentes para que esse capital possa voltar a vir para cá. Caso contrário, poderemos sofrer ainda mais e claramente a nossa moeda, o nosso real, continuar sofrendo e, portanto, nos depararmos com mais inflação. Voltando aqui aos Estados Unidos, foi nesse contexto que Donald Trump, aceitando essa discussão e possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, fez as bolsas despencarem nos Estados Unidos, o que acabou levando no mundo todo, inclusive na Ásia. Mas, portanto, qual seria o sentido de Donald Trump aceitar uma recessão nos Estados Unidos? Esses rumores começaram a crescer, mas vale olharmos de perto, porque, de novo, os Estados Unidos colocaram na mesa aceitar pelo menos a possibilidade de uma recessão. Ou será que os Estados Unidos caminhariam em possivelmente buscar uma recessão? Qual seria o sentido disso? Basicamente, forçar
Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, o Federal Reserve, a cortar as taxas de juros. Vamos lembrar que a dívida americana que atingiu 36 trilhões de dólares, 120% do PIB, em que os juros da dívida come mais de 1 trilhão do orçamento americano por ano, portanto, dinheiro público que é destinado para pagar os juros da dívida, 1 trilhão de dólares por ano a crescer, significa que se os juros caem, obviamente a dívida cresce menos. E os juros poderiam cair num cenário de recessão, porque a economia desacelerando daria espaço ao Banco Central americano a cortar as suas taxas de juros. Ainda mais, ontem saiu uma matéria interessante em que em 2025 os Estados Unidos terão que rolar 25% do total da sua dívida de 36 trilhões de dólares. Isso dá por volta de 9 trilhões que vencem agora em 2025. Quando os Estados Unidos rolam essa dívida, portanto, pagam a dívida que vence e tomam uma nova dívida, emitem mais dívidas no mercado para conseguir rolar essa dívida de 25% do total dos 36 trilhões, significa mais pressão na taxa de juros. Ou seja, o Banco Central captará por volta de 9 trilhões no mercado e isso, obviamente, acaba puxando a taxa de juros para cima, tornando a rolagem da dívida muito cara nos Estados Unidos, mais pressão nos juros, mais pressão no estoque da dívida, que eles precisam urgentemente endereçar um resultado mais eficiente, que é diminuir essa dívida, e só passa por cortar de forma drástica os gastos do Estado americano. Ao olharmos esse gráfico, a gente vê como esses 9 trilhões representam um importante do total da dívida. Repito, 25% da dívida americana. Portanto, assim, uma grande pressão e aceitação do governo dos Estados Unidos por uma possível, provável, não sabemos, recessão, para que abra espaço do Banco Central americano cortar as taxas de juros e isso trazer algum efeito no estoque total da dívida. Agora, repito, as taxas de juros com vencimento de 2 anos, de 10 anos, de 30 anos nos Estados Unidos deverão ou podem continuar subindo, mesmo se os Estados Unidos cortarem a taxa de juros de curto prazo, a Fed Fund Rates, ou seja, a taxa de juros que o Banco Central dos Estados Unidos pode baixar. Porque com tamanha dívida sendo rolada, essas taxas de juros negociadas no mercado com vencimento mais longo colocam pressão ainda no governo americano para captar a taxas de juros mais altas. Essa dívida que está vencendo agora em 2025 tem muita responsabilidade no governo passado, que teve que se endividar captando a prazos mais curtos para conseguir se financiar. Isso é um problema histórico dos Estados Unidos, mas que, após a pandemia, tomou uma proporção muito grande. E ao se financiar com dívidas de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o vencimento chega e precisa rolar essa dívida. E é um caminhão de trilhões de dólares, forçando ainda mais as taxas longas de juros. Isso pressiona claramente as taxas de juros aqui no Brasil. E, portanto, temos essa grande incógnita. Será que o crash nos Estados Unidos realmente chegou? Pode ser que sim. Para correção, e é super natural e saudável, depois de anos de alta, sem parâmetro algum, principalmente para as empresas de tecnologia. Não sabemos, mas percebemos que os investidores estão ressabiados, estão sim com receio do que pode vir. E mais tarifas, mais dificuldades no comércio, poderá sim adiantar esse processo de correção. E se os Estados Unidos buscarem essa recessão, aí sim o mercado terá muito mais espaço para corrigir. Veremos cenas dos próximos capítulos. Mas as oportunidades, elas realmente aparecem nesses momentos. Fiquemos ligados a ela e eu deixo o link no descritivo para que falemos mais a respeito disso. Portanto, podemos nos deparar com uma recessão e com um crash americano, que obviamente complicaria ainda mais a situação do frágil governo e da situação econômica que todos nós sentimos aqui no Brasil. Seguimos.